gente. Ano passado... Tem certeza? Tem certeza que você vem agora? Bom dia, gente. Olá. Hã? Não. Foi um negócio que eu achei lá em casa. No meio dos materiais do ano passado, que eu confesso para vocês que eu tinha esquecido. Nós fizemos em aula antes da pandemia, no dia 12 de fevereiro de 2020. Era carta compromisso, lembra? E aí eu achei lá em casa, inclusive uma da Mari. Inclusive uma da Mariana, né, que partiu ano passado e vai chegar nas mãos da mãe dela. Nesse dia, eu acho que não veio todo mundo, por isso que não tem de todo mundo aqui, né? Mas de quem tiver, Tainá, Felipe Gomes, não é? Felipe Gomes. Diogo. Florzinha. Ana Beatriz de Paula. Mas alguém tem contato com ela? Não, pede para ela entrar em contato comigo. Porque eu tenho que ver onde é que eu deixo. Se eu deixo na secretaria, se eu entrego para você, entendeu? Hã? Então, mas de qualquer forma, diz para ela que tem, se ela se interessa. Entendeu? Porque se tiver documentação dela, pasta dela aqui na escola, eu peço para deixar na pasta. Tá? Lucas Santos é o primo do Felipe, não é? Do 8º ano. Não, do 8º. É o Felipe de lá. Aqui está a da Mariana. Joana. Está todo mundo no presencial agora? Não, outro dia. JG, você? Júlia Mourão, que não está mais na escola. Maria Eduarda. Eu não lembro quem é a Maria Eduarda. Tem um aqui que eu não sei de quem é. A pessoa não colocou o nome do lado de fora. Ah, não, André. Maria Eduarda. Isabelle. Poxa. Quarta-feira eu entrego. Obrigada. O Wendel, alguém sabe do Wendel? Eu achei que eu creio. Eu falo várias vezes só. Vitor Barrilo. Pachu, que eu vou avisar para ele. Ricardo. Rosane. Quem não tem é porque não estava na escola ou porque provavelmente não veio no dia. E aí? Ano que vem, né? Mas para quando? Para abrir quando? Podemos pensar. E aí, gente? O que vocês acham? Foi horrível isso aqui. E aí, Diogo? É a mesma pessoa? Felipe, o que você achou? Hã? E aí, Florzinha?
Gostou? Não? Felipe perdeu até a vontade no banheiro. O que vocês acharam? Me fala aí. Leu a sua, João? O que você achou? Hã? Ruim? Sério? Florzinho? Florzinho? Gostou? Eu coloquei uma cápsula do tempo lá na minha avó. Lá na minha casa, na verdade. Aí eu vou tirar esse ano, coloquei um monte de coisa. Vou lá ler, eu fiz um texto pra mim. Um ano só é pouco. Não, mas aí depois eu vou fazer uns 5 anos, entendeu? Só que o meu medo é, se eu não estar naquela casa, eu vou pegar aquele papel pra mim. E se eu esquecer, eu vou pagar Acho que tá escondido, né? Tá escondido debaixo da terra, mas se alguém enterrar, acha. Porque perde as plantações. Aí, se eu esquecer, alguém vai tirar por mim e eu sou cabeça esquecida. Então, eu vou esquecer um negócio. É capaz de esquecer se colocar 5 anos. Vamos acessar a plataforma. Tudo bem? Você não estava na escola ano passado, né? Você estava? Estava? Então você não deve ter vindo no dia. Mas não tinha cartinha. Você também, né? Não estava. Semana passada eu comecei a falar sobre... Gente... Semana passada eu comecei a falar sobre vocação e missão. Pegou todo mundo que tu achou que ia pegar, Ricardo? Pegou todo mundo que tu achou que ia pegar? Pô. É a lista. Janeiro, fevereiro, março. Não, março, né? Aí veio a pandemia e não rolou, né? Era uma carta de um ano. Eu estou perguntando se a lista que ele fez aí deu certo. Lista, né? Deu certo a lista, Ricardo? Eu não fiz nenhuma. Deu certo. Vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Semana passada, quem puder acessar a plataforma aí para me ajudar na leitura, acho que vai ser bacana. Eu achei que vocês já estavam a um passo da juventude, né? Só que eu me enganei redondamente e aí percebi que vocês estão na adolescência ainda e a maioria vivendo e querendo viver com mais plenitude a adolescência. Então, eu revi os meus conceitos, peguei alguns textos para a gente pontuar realmente a questão da adolescência e partir da vocação e da missão a partir do entendimento da adolescência, tá? Pena que a Isabelle não está aqui hoje, essa aula hoje vai ser a cara dela. Adolescência, afinal, o que é? A palavra adolescência vem do latim adolescere, que significa crescer. É uma passagem entre a infância e a idade adulta. Então, sabe o que aconteceu? Como a plataforma semana passada estava com problema, deixa eu acertar aqui, que eu vi agora isso. Eu tive que marcar a aula do dia 13. Só que como eu coloquei as duas com a mesma data de liberação, a aula do dia 13 está aparecendo depois da aula de hoje, do dia 20.
Então, eu vou colocar aqui dia 14, só para constar. Eu vi isso agora. Atualizei. Vê se vai aparecer aí. Empreendedorismo, dia 20. Agora está tudo certinho. Foi? Eu vi agora. Ontem, quando eu fiz em casa, estava certo. Aí deve ter atualizado alguma coisa no sistema e mudou a ordem. É uma passagem entre a infância e a idade adulta, na qual muitas transformações, tanto físicas como psicológicas, acontecem. É basicamente um processo psicológico e social que gera diferentes características conforme o ambiente social, econômico e cultural que vive o adolescente. Essa questão social, ela é extremamente importante, né? Tá na plataforma, Tainá? Tá. Essa questão social, principalmente para os dias atuais, ela é extremamente importante. Uma coisa que a gente viu é que as meninas, né, por exemplo, relataram já aí uma necessidade de assumir responsabilidades com relação à casa, com relação aos irmãos, né, às vezes aos avós, ajudar em determinadas responsabilidades que acabam se tornando algumas vezes obrigações, né? Tem algumas situações, às vezes, que vocês relatam que a gente, vocês adolescentes, tá? Não vocês turma da primeira série, mas vocês adolescentes relatam que a gente fica assim, nossa, que situação complicada, né? De, por exemplo, adolescentes que mal conseguem ver os pais, mal conseguem ver o pai ou ver a mãe a semana inteira, porque os horários não batem, às vezes, quando o responsável chega, o adolescente já está dormindo, e quando o responsável sai, o adolescente está dormindo. Aliás, o adolescente dorme muito, né? A gente vai falar também sobre essa característica aí. Os horários são diferentes, né? Às vezes, o adolescente que tem responsável que trabalha no contraturno, trabalha na madrugada, e eles só se falam por WhatsApp, por mensagem, né? Você mora na mesma casa, mas você não convive com a pessoa. E às vezes esse momento da adolescência ele é bastante complicado porque a criança ela tem algumas necessidades que são de ordem fisiológica mesmo, né? É o comer, o beber, a parte do asseio em si. E o adolescente tem muita coisa que ele já pode fazer sozinho, né? Ele dá conta sozinho, ele faz sozinho. E essa não presença, às vezes, de um adulto, de uma pessoa que vai orientar, seja uma figura paterna ou uma figura materna, principalmente no início da adolescência, quando esse adolescente está se desgarrando da infância, mais para frente pode gerar alguma questão psicológica que vai mexer com esse adolescente, né? A gente vai falar sobre isso um pouco também. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera a adolescência como constituída em duas fases. A primeira, isso é novo para mim, tá? Eu não tinha essa visão aqui. A primeira fase vai dos 10 aos 16 anos. E a segunda fase, dos 16 aos 20 anos. Essa adolescência, ela era encerrada entre os 17 e os 18, entre os 16 e 17, né? Dependendo da classe econômica, das questões sociais.
mas até por uma questão de saúde, nos dias de hoje, encara-se o adolescente como até 20 anos. Né? Então, todos vocês são adolescentes. Todos vocês são adolescentes. Eu acho que a gente não tem nenhum adulto no ensino médio. Eu acho que não tem ninguém com mais de 20 anos. E esse dado aqui, confesso para vocês que me chamou bastante atenção. Pode-se concentrar ainda a definição do Conselho Nacional de Psicologia, que diz que a adolescência é o período que se estende da terceira infância até a idade adulta e é caracterizado por intensos processos de conflitos e constantes esforços de autoafirmação. Se quando eu fui adolescente já era complicado, eu imagino e sinto, porque eu tenho uma filha que, segundo essa nova classificação da OMS, se tornou adulta esse ano, né? Porque a Agatha fez 21 esse ano, e a Angélica está com 11, ou seja, entrou na adolescência. Né? Então, eu tenho dois extremos aí. Uma que entrou há pouco tempo, quando uma estava entrando, a outra estava saindo. Né? O que vocês acham dessa afirmativa? Caracterizado por intensos processos de conflitos e constantes esforços de autoafirmação. Que conflitos são esses para vocês? Quais são os mais extremos? O silêncio? O silêncio realmente é um conflito. Por que adolescente grita? Por que adolescente grita? Gente, como adolescente grita? Hã? Oi? Não, mas vocês gritam por todos os motivos. Por que vocês gritam? Por que vocês falam alto? Não fala alto, não? Por conta dos hormônios também? E os hormônios? O que os hormônios fizeram com vocês? Essa carta aí que alguns receberam, né? Do ano passado para esse ano. Olha, eu não achei a sua carta. Pode ser. Dá uma lida no material do ano passado para ver se não está lá. Porque todo mundo que estava em aula estava tudo junto, dentro de um saquinho. Então, o que os hormônios fizeram com vocês? Os hormônios mudaram alguma coisa? Só por fora ou por dentro também? Por dentro eu falo psicologicamente. Falem, eu quero ouvir vocês. Os dois. O lidar com o corpo, como é que está sendo? Todo mundo já sabe lidar com o seu próprio corpo? A cara do outro. Vermelho feito um pimentão. Tá. Agora você começou a ficar... Tá vermelho por quê, Felipe? Não, gente, vamos debater, vamos falar.
Com quem vocês estão? Tá, vou voltar a outra pergunta. Com quem vocês têm mais conflito? Meu pai. Autoconflito? Sim. Mas o que é? Com os pais? Com os pais? Com seu pai? E mais com o pai ou mais com a mãe? Mais com meu pai. Não achei que eu cresci nessas coisas. Mais com meu pai. Acho que a gente não acessa mais da minha mãe. Eu acho que não vai ter uma lista, entendeu? É aquele. É que pode ser que ele vai tradicional demais. Aí falar como se fosse normal é meio estranho. Minha mãe depois que eu gosto de adolescente, eu adolescente, uns anos, sabe como é que é o fora da sociedade. Agora, quais são os motivos, os principais motivos dos conflitos? Qualquer coisa. Não, personalidade, porque a minha ele é muito igual, muito igual. Aí bate de frente e sai fora. Aí todo mundo sabe, porque eu não acabo dando outro pra ele não acaba escutando, ele tá assistindo, é isso. Aí eu passei, sei que eu fazer. Eu não me incomodo, eu trago. Vocês dois são tranquilões. Não, tipo, quando tem discussão em casa, sempre meu pai e a mãe, eu fico quieto na minha, fazendo minhas coisas. Eu não falei isso, eu posso ganhar no carro, então. Não dá pra falar na minha. Rosana. Você tem irmãos? Não mora mais com vocês? Nunca morou? Com relação aqui a essa questão de convivência econômica e social, o que vocês percebem? Todos aqui têm mais ou menos a mesma faixa de... como é que fala? Questão financeira. Faixa financeira, tem um nome que dá isso. Meu Deus, esqueci. Tem um nome específico, mas enfim. Condição financeira, vamos colocar assim. O que vocês percebem desse grupo que vocês formam, né, para outros grupos diferenciados, para quem tem menos ou para quem tem mais, por exemplo? Qual é a principal diferença, ou melhorar, entre os adolescentes? Que, vamos supor, eu acho que a gente aqui, me coloco nisso também, a gente está num meio, né? A gente nem é rico, nem é pobre. Mas a gente que está nesse meio, né? Vocês, adolescentes, o que vocês percebem para quem tem menos e para quem tem mais? Desigualdade. Qual é o tipo de desigualdade? Tipo, a vida sociedade não enxerga aquele todo. É como se fossem pessoas invisíveis. Mas as necessidades são invisíveis, é isso? Sim. Qual é a necessidade que você acha que é mais latente, assim, que é mais... A necessidade que mais grita para esses adolescentes? Educação, orientação sexual, alimentação, acesso à segurança.
Professora, você é Eles sexual? não percebem que você Professora, o que é essa parada da orientação sexual? Normalmente os adolescentes fazem sexo, sabe mais do sexo já pra, por exemplo, nós já estudamos sobre isso. Tem que ter uma orientação. Isso. Você pode fazer um define cara talvez. Pegar a doença, eu acho que seria. Não faz isso logo, sabe? Do filho. Não, claro que não. Se a gente não tem, não é definição, sabe? Adolescente que faz isso não tem noção do que pode fazer. Mas tem gente que não tem acesso. Olha, a maioria não tem. Tem gente que não tem acesso. Tipo, não. Não é todo mundo. A maioria não tem. E tem uma coisa que, assim, acha que sabe o que está fazendo. Peraí, só. Vou contar uma história para vocês que é cômica. Eu dava aula numa escola, lá no Recreio. Pessoal, assim, abastado de dinheiro, sabe? Aí, eu estava falando sobre um assunto que eu não lembro qual era, colocando matéria no quadro. E taca de colocar uma turma de 9º ano. Taca de colocar matéria no quadro. Aí tinha os meninos sentados aqui assim, bem na frente, no canto da sala, e a mesa do professor ficava aqui e os garotos estavam aqui. Então, toda hora eu voltava ali e um deles contando, né, uma certa situação. E eu prestando atenção naquilo, botei a matéria no quadro, expliquei a matéria. E eles lá tinham, eu não sei se por conta dos outros professores que tinham passado por lá, eles tinham uma certa ressalva comigo. De não falar sobre determinadas coisas, não puxavam determinados assuntos. E porque eles me achavam pobre. Pelo tipo de roupa que eu vestia, pelo meu celular. Eles me achavam pobre. E por eles me acharem pobre, eles me achavam burra. Era isso mesmo. Assim, me rotularam, né, como a professora pobre de ensino religioso. Tanto que um tempo depois eu pedi demissão de lá, porque eu estava assim, cansada de ser tratada como um lixão, sabe? Assim, desmerecida. Hã? Desmerecida, sabe? Assim, aquilo abalou muito o meu psicológico na época. Eu era bem mais nova, né? Tinha, enfim, outros critérios na vida e aquilo mexeu muito comigo. Eu acho que se fosse hoje, eu teria muito mais maturidade para lidar com determinadas coisas, né? Gracinhas, enfim. Aí dei a minha aula, expliquei. Quando a aula terminou, eu pedi, eles iam para o recreio. Aí eu falei assim, vocês aqui, espera um pouquinho que eu preciso conversar com vocês. Aí eu cheguei pro menino lá e falei para ele assim, sua namorada tá realmente grávida? Aí ele, quê? Eu falei, não, é porque eu escutei você falando aí do assunto, né? Ela tá grávida? Não, professora, aí, não, tá grávida não. Pô, foi só na boquinha, né? Só na boquinha, tá? E ela é virgem, professora. Eu falei, ela é virgem. Tá, ok. Mas assim, ela já foi só na boquinha com quantos? Aí ele, que isso, professora? Eu falei, não, é porque assim, né? Existem algumas doenças sexualmente transmissíveis que basta a boquinha, filha. Basta a boquinha. Você já pensou nisso? Aí ele, dá para pegar AIDS? Eu falei, dá. AIDS, sífilis, citomegalovírus, hepatite, tuberculose, uma série de doenças. Sabe qual é o problema? É que vocês se acham espertos demais. Você acha que a sua namorada é virgem porque ela nunca transou com ninguém por todas as vias de fato. Mas as brincadeirinhas, filho,
Isso aí fazem parte de quem tem vida sexual ativa. Ele, professora, até professora de religião. Eu falei, eu tenho 2 filhas. Eu já fui adolescente. Eu já tive amigos que já ficaram muito doentes. Então, assim, se você está querendo chamar a atenção dos seus amigos, se eu fosse você tem plano de saúde, né? Vocês têm dinheiro aqui. Todo mundo tem plano de saúde. Você já foi ao médico? Você já fez exame? Tá tudo bem aí no negocinho? Tem nenhuma bolinha, nenhum carocinho, uma aguinha fedorenta saindo, não? Falei mesmo. Um moleque abriu um olho desse tamanho. E aí a orientação sexual, filho, é isso. Que a maioria não tem. Não tem. Alguns não têm porque não tem acesso, alguns não têm porque não tem diálogo em casa, alguns não têm porque acham que já sabem tudo e não precisam saber de mais nada, né? E aí, a grande questão é que quando dá um problema, vocês precisam recorrer à família de vocês. E aí tem vergonha. E aí tem dificuldade de falar o que está acontecendo. Eu soube de um caso de um menino que ele caiu na escola jogando bola, brincando, e ele ficou com uma inflamação no testículo. Meses. E o garoto sentindo dor e não queria falar para ninguém. Até que um dia, aquela coisa da mãe abrir a porta, o menino estava tomando banho, de bater o olho, ela viu que tinha uma coisa errada ali. Né? Porque um testículo estava maior que o outro e estava chamando atenção, né? Deixa eu ver não, mãe, deixa eu ver não, chama o pai, deixa eu ver. Levaram o menino para o hospital. Conclusão, formou um tumor. E aquele tumor virou um câncer. E o menino teve que extrair os testículos. Ficou. Por conta de quê? Por conta de uma pancada. Isso sim, foi mais de 1 ano, tá? Que se passou a partir daquela inflamação, que deu uma bolinha, que não tratou e virou um câncer. Um garoto de 16, 17 anos. Então, assim, na adolescência, essa conversa, esse bate-papo, esses assuntos, eles precisam acontecer em algum lugar. O ideal é que ele acontecesse dentro de casa. Mas, infelizmente, não acontece. Lá em casa eu falo sobre tudo. Tudo. Tanto com a Angélica, tanto com a Agatha. Desde sempre. É claro que dentro de um critério, usando as palavras adequadas e por aí vai. Mas eu não deixo de falar sobre nada. O que elas perguntam, eu respondo. Infelizmente, esse diálogo tem acontecido cada vez menos dentro de casa. E em algumas escolas é proibido falar sobre orientação sexual. Porque, infelizmente, as pessoas estão confundindo orientação sexual com ideologia de gênero. Né? E a orientação sexual, ela é, na verdade, a educação sexual. Que as meninas vão aprender a fazer um autoexame, que as meninas vão aprender a conhecer o seu corpo para ver se tem alguma coisa errada. Os meninos também. Vocês sabiam que o homem também pode ter câncer de mama? Podem. Por conta do mesmo desenvolvimento glandular. Eu só vou fechar o texto aqui, tá? Faltam uns 5 minutinhos. Pode-se encontrar ainda, esse que já foi, de todo modo, falar de adolescência é falar do período em que
o jovem, após diversas experiências que lhe proporcionaram refletir e até mesmo amadurecer ideias e comportamentos, passam a construir sua identidade, seus pontos de referência, escolhem seu caminho profissional e seu projeto de amadurecer ideias e comportamentos. Errei. Escolhe seu caminho profissional e seu projeto de vida. Trata-se de uma fase que necessita de muita atenção, principalmente quando se trata de conflitos e decisões, valores e necessidades. Por isso, a importância e a necessidade de modelos que sirvam de exemplo aos adolescentes, para eles mesmos conseguirem formar suas características pessoais na idade adulta. E esses modelos, na maioria das vezes, surgem dos próprios familiares e pais. E aí depois eu vou entrar em outras abordagens, né? Eu vou dividir essas temáticas, questões físicas, questões até espirituais, questões relativas à profissão, que a gente já falou um pouco, né? Mas dentro de áreas específicas. E aí vocês, assim, estejam abertos a falar, a perguntar, a pedir que eu aborde alguma temática. Se não quiser falar na sala, faz um bilhetinho, me entrega, tá? Ou me manda por e-mail, me chama no Instagram, que eu trago essa temática para a sala de aula de forma até anônima, né? Porque eu acho bastante importante. Questão relacionada a abuso, o que é abuso, o que não é, a questão das violências domésticas, o que é direito de vocês, e não é aquela coisa assim, não é para mim, é para um amigo. E isso pode ser verdade, pode ser para um amigo mesmo, né? Alguém que você pode ajudar ficando mais informado sobre determinada situação. Ok? Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos.